Vamos continuar a correção dos nossos exercícios. Nosso próximo exercício é o número 39. A função do primeiro grau f igual aos reais nos reais é definida por f de x igual a 2, x sobre 3, menos 5. Calcule a. F de 0, b. F de menos 6, c. F de 3 sobre 5 e d. F de 2 menos F de 1 mais F de 9. Bom, primeiro, ele está dizendo que é para calcular o f de 0. Ou seja, eu vou substituir o x por 0. Vai ficar com 2 vezes 0 dividido por 3 menos 5. 0 dividido por 3 é 0. 0 vezes 2, 0. 0 menos 5, menos 5. Então, o f de 0 é menos 5. Na letra B, eu vou substituir o x por menos 6. Então, vai ficar 2 vezes menos 6 dividido por 3, menos 5. Vou começar pela divisão. Menos 6 dividido por 3 é menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 menos 5, menos 9. Então, f de menos 6 é igual a menos 9. Na letra C, eu vou substituir o x por 3 sobre 5. Então, vai ficar 2 vezes 3 sobre 5, dividido por 3, menos 5. Eu tenho uma fração e eu vou dividir por um outro número. Então, eu acrescentei um 1 ao 3 e agora nós ficamos com duas frações. Eu vou repetir o 2 vezes, vou repetir a primeira fração, 3 sobre 5, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. 3 sobre 1 ficou 1 sobre 3, menos 5. Então, eu vou multiplicar os numeradores. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. E os denominadores. 5 vezes 3, 15. Menos 5. Bom, o 6 não divide por 15, mas eu posso simplificar. 6 dividido por 3 é 2. 15 dividido por 3 é 5. Nós ficamos com 2 sobre 5 menos 5. Como eu tenho que subtrair e um desses valores é fração, eu vou acrescentar o 1 no denominador. Como o denominador é 1 e 5, eu precisaria calcular o mínimo. Mas, devido ao fato de um dos números serem 1, sobra apenas o 5 como denominador. Então, você vai escrever 5 como denominador de ambos os valores, de ambas as frações. Tanto a fração 2 sobre 5 como 1 sobre 5. Então, você escreveu o 5. E agora, para preencher o numerador, você divide. 5 dividido por 5 é 1, 5 vezes 2 é 2. 5 dividido por 1 é 5, 5 vezes 5 é 25. Subtrai os numeradores, 2 menos 25 é menos 23, e repete o denominador, que é 5. Então, quando eu tenho 3 sobre 5 no valor de x, o f de x é menos 3 sobre 25. Vamos agora para a letra D. Eu quero o f de 2 menos o f de 1 mais o f de 9. Então, o que eu vou fazer é substituir o x por 2 primeiro. Então, nós vamos ficar com 3 vezes 2 sobre 3 menos 4, menos 5. 2 vezes 2 é 4, 4 sobre 3 menos 5 sobre 1. Eu tenho duas frações, o denominador será 3, e o numerador vai ser 3 dividido por 3 é 1, 1 vezes 4, 4. 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes 5, 15. 4 menos 15 é menos 11, e eu vou repetir o denominador, que é 3. Agora, nós vamos substituir o x por 1. Eu fiquei com 2 vezes 1 sobre 3 menos 5. 2 vezes 1 é 2. 2 sobre 3 menos 5. Eu acrescentei 1 ao denominador dele. O mínimo entre 3 e 1 é 3, então vou escrever nos denominadores 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 2 é 2. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 5 é 15. 15 menos 2 vai ser menos 3 e repete o denominador, que é 3. Agora eu vou calcular o f de 9. Vou ficar com 2 vezes 9 sobre 3 menos 5. Bom, como eu tenho 2 e ele está multiplicando por 3 sobre 9 e eu estou subtraindo 5, eu tenho uma multiplicação, uma divisão e uma subtração.
Eu vou dividir porque tem como dividir o 3 por 9. É 3. E 3 vezes 2 é 6. E 6 menos 5 é 1. Agora, você vai juntar todos esses valores. Então, você vai pegar o valor do f de 2, menos 11 sobre 3, e vai subtrair do f de 1. Mas como o f de 1 também é negativo, então, menos vezes menos é mais, você vai acrescentar 13 sobre 3. E, no final, nós vamos acrescentar mais o f de 9, que é 1. 13 menos 11 é 2, e vai repetir o denominador, que é 3, mais 1. O mínimo entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 2 é 2. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 1 é 3. 2 mais 3 é 5. E você vai repetir o denominador. E vamos ficar com 5 sobre 2 na resposta final. Nosso próximo exercício é o exercício 42, da página 101. Examine cada relação e escreva se é uma função de A em B ou não. Em caso afirmativo, determine o domínio, a imagem e o contradomínio. Bom, lembra que função, eu vou olhar primeiro conjunto, o conjunto A. E ele tem que ter todos os elementos ligando com o segundo conjunto. E quando eu fizer essa ligação com o segundo conjunto, ele tem que ser uma ligação única, não pode ter duas ligações. Então, eu vou analisar o primeiro conjunto. Ele é formado pelos elementos menos 2, 0, 2 e 4. Todos eles têm uma única ligação com o segundo conjunto. Então, nós chamamos isso de função. Como a letra A é uma função, então o domínio vai ser os primeiros valores, menos 2, 0, 2 e 4. A imagem vai ser os valores que nós tivemos como resposta. Então, do menos 2 é o 4, do 0 é o 0, do 2 é o 4 e do 4 é o 16. E quem é o contradomínio? São todos os valores do segundo conjunto, mesmo aqueles que não têm ligação, como, por exemplo, o menos 2. Então, nós temos 0, 4, 8, 16 e 12. Na letra B, nós vamos analisar o elemento 4. Ele não tem ligação com o segundo conjunto. Então, como ele não tem ligação, ele não pode ser considerado uma função. Logo, se ele não é uma função, você não precisa dizer quem é o valor de A, quem é o valor... Aliás, quem é o domínio, a imagem e o contradomínio do nosso exercício. Nosso próximo exercício é a página 113, número 4. Primeiro, nós vamos realizar o exercício 50 da página 112. Ele pede para você observar o gráfico que mostra a variação de temperatura no dia. E a partir disso responder. Então, você vai ver que no eixo X ele está marcando o tempo em horas, no eixo Y ele está marcando a temperatura em graus. Na letra A, ele fala em que período do dia a temperatura permanece constante, ou seja, quando não há variação de temperatura, ela nem aumenta nem diminui. Então, esse período é quando a temperatura está a 20 graus. É entre 12 horas e 16 horas. Na letra B, ele quer saber qual período do dia a temperatura esteve em elevação, ou seja, a temperatura ela aumentou. Foi entre 5 graus e 20 graus. Você vai ver que quando ele está em 5 graus, não tem nenhum pontilhado com o tempo. Então, isso quer dizer que o tempo aqui é 0 horas. E já no 20 graus, o tempo é 12, então entre 0 horas e 12. Na letra C, em que período do dia a temperatura apresenta declínio, ou seja, a temperatura diminuiu? Foi entre a temperatura de 20 até menos 5, porque como ele não terminou, então a gente pode dizer mais ou menos aqui até 5.
a hora era 16 e depois aqui o tempo após 24 horas. Como nós não temos um valor exato, basta escrever após 24 horas. Na letra D, nós temos a seguinte pergunta. Qual foi a temperatura registrada às 12 horas? Quando eu tenho a temperatura, qual temperatura eu vou ter quando for 12 horas? 20 graus. E qual a temperatura quando era 24 horas? 10 graus. Concluímos assim o nosso exercício 50. Nosso próximo exercício, número 4. O exercício, ele pede para você calcular o domínio da função, das funções abaixo. Calcular o domínio é entender quais os valores que x pode assumir, ou se tem restrições. Geralmente, uma equação polinomial, ela não tem restrição. O que vai ter restrição aqui? Quando eu tiver frações, ou quando eu tiver raiz, e essa raiz tem índice 2, ou seja, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta e assim por diante. São as duas restrições mais encontradas. Quando eu tenho fração, quer dizer que o valor que está no denominador não pode ser zero. Ele pode ser positivo, negativo, mas não pode ser zero. E quando a restrição ela é sobre o fato de que eu tenho uma raiz com índice 2, esse valor dentro não pode ser negativo. Ou seja, lá na letra A, eu tenho f de x igual a raiz quadrada de 1 sobre x, 1 menos x, dividido por raiz quadrada de 2x mais 1. Eu tenho uma restrição no numerador. O numerador tem uma raiz quadrada. Então, 1 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Não pode ser um número negativo. Eu vou mudar esse 1 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar negativo. Como eu quero o valor de x, eu vou multiplicar por menos 1, menos vezes menos mais, x vezes 1, x. Quando eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal. Então, ele era maior ou igual, vai passar a ser menor ou igual. E o 1 negativo vezes o menos 1, 1 positivo. Eu já tenho uma restrição aqui. O x tem que ser menor ou igual a 1. Qual é o meu outro problema? Eu tenho uma fração e ela tem um denominador. E esse denominador está dentro de uma raiz. Então, esse valor total do denominador não pode ser nem negativo e nem pode ser menor do que zero. Ou seja, 2x mais 1 tem que ser maior do que zero. Eu vou mudar esse 1 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar negativo. 2x tem que ser maior do que menos 1. E esse 2 eu vou passar dividindo. X tem que ser maior do que menos 1 sobre 2. Ou seja, o domínio da função tem que ser um x pertencente ao conjunto dos reais, tal que ele tem que ser menor, ele tem que ser maior, aliás, que menos 1 sobre 2, mas ele tem que ser menor ou igual a 1. Essas são as restrições de x. Na letra B, eu tenho uma outra fração. Mas lá no numerador, eu tenho raiz terceira de x mais 2. Então, quer dizer que no numerador você não tem nenhuma exceção aqui. Qualquer valor que você substitua o x e ele some com 2, o resultado não importa. Pode ser positivo, negativo e pode ser zero. Já o denominador de qualquer fração, ele tem que ser diferente de zero. Então, 7x mais 21 tem que ser diferente de zero. Eu vou mudar o 21 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar a ser negativo. 7x tem que ser diferente de menos 1. Eu vou mudar o 7 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. X tem que ser diferente de menos 21 dividido por 7. Quando eu dividir 21 por 7 é 3. Então, x tem que ser diferente de menos 3. Como eu faço para concluir minha resposta? O domínio da função tem que ser x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de menos 3. X pode assumir qualquer valor, só não pode ser menos 3 nesse caso. Nosso próximo exercício é a letra C. f de x é igual a 3x sobre x ao quadrado menos 5. No numerador, não tem restrição, então eu vou olhar a restrição do denominador. O x ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de zero. Eu vou mudar o 4 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar positivo. X ao quadrado tem que ser diferente de 4.
Como eu tenho um expoente no 2, eu vou transformar no segundo membro isso em uma raiz quadrada. X tem que ser diferente da raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é tanto 2 positivo como 2 negativo. Logo, o domínio da função tem que ser x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de 2 e de menos 2. Na letra D, nós temos o f de x igual a 1 sobre x raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de 5x mais 10. Primeiro, eu vou analisar o valor de x. O primeiro x, ele tem que ser maior do que zero. Ele também não pode ser zero, porque é um denominador, e ele não pode ser negativo. Já nossa segunda raiz, nós temos que o 5x mais 10 também tem que ser maior do que zero. Eu vou mudar o 10, ele vai passar do primeiro membro para o segundo, ele vai passar negativo. 5x tem que ser maior que menos 10. Agora eu vou mudar o 5 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar dividindo. X tem que ser maior do que menos 10 dividido por 2. X tem que ser maior do que menos 2. Ou seja, o domínio da função tem que ser o x pertencente aos reais, tal que as restrições é que o x tem que ser maior do que zero e maior que menos 2. Como o menos 2 é o mais restritivo, então você não precisa nem colocar que o x precisa ser maior do que zero. Basta falar que o x tem que ser maior que menos 2. Nosso próximo exercício, número 7. Seja A igual a 1, 2, 3, 4 e 5, e B igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, se a função A em B é uma função tal que f de x é igual a x mais 2, então a soma de todos os valores do conjunto imagem dessa função é 15, 18, 20, 22 ou 25. Bom, ele disse que a função é x mais 2. Os primeiros valores, o valor de A, ele é o valor de x. E quando você somar esse valor de A com 2, você tem que encontrar um valor que está dentro do conjunto B para ser verdade. Então, o primeiro valor é 1, 1 mais 2 é 3. 3 se encontra dentro do conjunto B, então é verdadeiro. E você continua, substituindo pelo próximo valor de A, que é 2. 2 mais 2 é 4, 3 mais 2 é 5, 4 mais 2 é 6, 5 mais 2 é 7. Observe que todos esses números que eu substituí o x estão no conjunto A. E todos os números que nós encontramos como resposta está no conjunto B. Então, realmente é uma função. Mas o que ele pede? Ele pede para você somar os valores que você encontrou. Então, eu vou somar 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 6, 18. Mais 7, 25. Resposta correta, letra E. E nós concluímos a correção do nosso segunda lista de exercícios. Bons estudos para vocês e qualquer dúvida, basta entrar em contato durante o horário de plantão.